O Brasil nunca desenvolveu um estado de bem-estar verdadeiro, né? A gente escreveu isso na Constituição, 30 anos atrás, mas nunca implementou. Um Brasil recebe hoje o professor Otávio Ferraz, professor de Direito Público e de Direitos Humanos da Universidade King's College, aqui em Londres. Professor Otávio, obrigado pela presença aqui no Brasil. Prazer é meu. Eu queria começar a nossa conversa, falar que hoje no Brasil a gente vive uma situação inédita, né? Onde o cidadão conhece melhor quem são e como se portam os juízes do Supremo Tribunal Federal, do que os integrantes do Congresso, por exemplo, né? Como você enxerga esse protagonismo do judiciário? Ele é positivo, negativo? Eu enxergo com um pouco de preocupação. Eu acho que transparência no poder público é sempre uma coisa boa. Então, o fato de se conhecerem os juízes, não vejo problema nenhum com isso. Os juízes da Suprema Corte Americana também são conhecidos. Então, isso depende de cada país. Em alguns países, os juízes são mais conhecidos, em outros menos. Então, o fato deles serem conhecidos não é um problema. Agora, a razão pela qual eles ficam conhecidos, aí isso eu acho mais problemático, né? Quando eles ficam conhecidos pelos julgamentos históricos que fazem, né? Como alguns casos da Suprema Corte norte-americana que ficaram emblemáticos, por exemplo, a dessegregação das escolas, no caso Brown versus Board of Education, e não tem problema nenhum, isso é excelente para a democracia. Agora, quando eles ficam conhecidos porque estão batendo boca um com o outro, ou estão dando declarações políticas, ou porque estão adotando decisões muito polêmicas e que invadem, às vezes, a seara do que numa democracia seria considerado questões políticas e não jurídicas, aí eu vejo com preocupação. Não é uma atividade que o judiciário deveria estar conduzindo, né? Até pegando esse gancho, no Brasil a gente também vive uma judicialização da política, né? E um embate entre os três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Principalmente, isso ficou bem evidente após a Operação Lava Jato. Você também escreveu esses dias um artigo na Folha de São Paulo, falando sobre essas questões. Nesse embate entre esses poderes, a democracia brasileira corre algum risco? Quais são os fatores que podem acontecer aí no futuro próximo? Eu acho que corre sim. Novamente, a questão da judicialização da política não é uma coisa brasileira, né? É uma tendência mundial. Nós temos livros que vêm registrando esse crescimento do poder do judiciário no mundo faz pelo menos 3 décadas, né? E isso é uma decorrência natural do que se chama o fortalecimento da rule of law, do Estado de Direito, que geralmente vem acompanhado de constituições que têm listas muito grandes de direitos civis e políticos, econômicos e sociais, que acabam convidando o judiciário a interferir. No passado, as questões de saúde, de educação, moradia, elas estavam fora do direito, né? Eram questões meramente políticas. A partir da Segunda Guerra Mundial, mas mais acirradamente depois da década de 80, 90, várias constituições começaram a incluir esses assuntos dentro do texto constitucional. Foi o caso do Brasil com a Constituição de 88 também, uma Constituição muito rica nos direitos, né? E isso é bem-vindo. Numa democracia, é bem-vindo que os direitos estejam ali reconhecidos na Constituição. Mas um efeito colateral que pode virar problemático é a interferência do judiciário nessas questões. E é isso que se chama judicialização da política no mundo, não só no Brasil, né? Então, você tem isso, mesmo aqui no Reino Unido, onde o judiciário é historicamente um poder mais respeitador dos outros poderes, ao contrário dos Estados Unidos, onde a Suprema Corte sempre teve um protagonismo muito grande, mesmo aqui os juízes começam a interferir em questões que, no passado, seriam questões meramente políticas. Um exemplo, o Brexit. O Brexit acabou onde? Na justiça. Então, a judicialização da política. E aí houve exageros, né? Teve os tabloides aqui, estamparam a foto dos juízes na capa, dizendo enemies of the people, inimigos do povo, né?
Então, isso eu diria que no mundo inteiro a gente está fazendo esse debate atualmente, né? Com o crescimento do poder judiciário, é inevitável que ele comece a atravessar barreiras ali, fronteiras que são um pouco cinzentas, né? Elas podem tanto contribuir para o fortalecimento da democracia, do Estado de Direito, como podem criar atritos que podem enfraquecer. No Brasil, a gente sempre tem uma situação mais especial, né? Então, quando você vê, de novo, bate-boca, isso eu não vejo aqui nunca. Você pode ter uma decisão judicial, o jornal, o tabloide, ele vai criticar, mas a primeira-ministra, por exemplo, não vai dar nenhuma declaração contra os juízes por causa daquela decisão. Tudo vai ser feito de uma maneira, vamos dizer assim, mais civilizada. No Brasil, a coisa tem desandado um pouco recentemente, né? Então, você vê os chefes dos poderes usando a imprensa o tempo todo para mandar recado, para fazer declarações fortes, e isso, para mim, não é bom para a democracia. E até pegando essa questão que você falou da Constituição, que é cheio de direitos, poucos deveres, né? Muito se discute sobre isso. No Brasil, você acredita que é necessário uma reforma da Constituição ou outro tipo de reformas? Porque tem exemplos dessa interferência, né? Acho que posso citar aí fatos bem aleatórios, como a questão do aborto, a nomeação agora da ministra do Trabalho, que até agora, né, não sei, hoje estamos gravando aqui em Londres em fevereiro, e está desde dezembro. Você acredita que há necessidade de uma grande reforma? Eu sou um pouco avesso a essa tendência de achar que tudo se conserta com reformas legislativas, reformas constitucionais. Eu até escrevi alguma coisa nesse sentido recentemente, quando estava mais em voga essa ideia de uma nova constituinte, né? Vamos reformar a Constituição porque o problema está lá. Eu não acredito que a reforma seja a grande bala de prata para você resolver os problemas, né? Se você pensar que aqui, por exemplo, de novo para usar o exemplo da Inglaterra, nem Constituição eles têm, né? Tudo se resolve politicamente, com discussão, e é isso que falta, eu acho, mais no Brasil. Não adianta também ter a reforma, por exemplo, vou usar o exemplo da reforma que está mais em voga no momento no Brasil, a reforma da Previdência, né? Precisa fazer uma reforma? Provavelmente precisa, mas que reforma que a gente vai fazer? É isso que é o importante, né? E para fazer uma boa reforma, você precisa ter um bom debate, uma boa discussão. E é isso que falta mais no Brasil. Então, não faltam leis, ou não é necessário reformar tanto assim as leis, o que falta realmente é um debate democrático, participativo, para a gente chegar a consensos e a acordos, né, que é o que a democracia busca. No momento, a gente tem uma polarização radical. E aí você vai fazer uma reforma num ambiente assim polarizado, né, evidentemente que vai ser conflitiva, não vai alcançar os melhores resultados. Então, eu tenho um pouco de receio com usar, né, reformas como o remédio, né? Eu acho que o que a gente precisa mais é de debate, consenso e menos polarização. Voltando um pouco à questão específica do judiciário e também do conteúdo desse artigo da Folha desses dias, que foi publicado, no Brasil, dentro do debate público, tem se falado muito dos privilégios do judiciário. E um deles que está bastante em voga é a questão do auxílio moradia. E o judiciário vem se comportando de uma maneira diferente em relação aos outros dois poderes. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Essa é uma preocupação que eu tenho já faz algum tempo, e talvez por ser do mundo jurídico, né, e ter um conhecimento mais próximo do judiciário, dos advogados, dos promotores, não quero, apesar de nesse artigo da Folha eu focar no judiciário, eu não quero dizer que é só o judiciário que é o problema. É o mundo jurídico, em geral, na minha opinião, ele é bastante problemático e tem muita dificuldade de se autocriticar, né? E eu acho que é bem-vinda e salutar essa janela que se abre agora por conta desse auxílio moradia, né? Mas tem vários outros problemas que a gente poderia discutir, para se discutir, debater criticamente o papel do judiciário e do mundo jurídico nos problemas do que eu chamo da nossa frágil e incipiente democracia, o nosso
Estado de Direito ainda imaturo, vamos dizer assim. Então, essa questão do auxílio moradia é uma delas. Eu acho que essa, para mim, não tem nem dúvida, né? Não tem nenhum fundamento, nenhuma justificativa para que um funcionário público, que é o mais bem pago do país, que é um juiz, né? Todos os salários dos outros, é o teto. Ele ainda receba um auxílio, seja lá qual for, se é de moradia, se é de transporte, se é de livros, educação, né? Ninguém recebe isso. Então, isso vai totalmente contrário ao princípio da igualdade perante a lei, que o judiciário, numa democracia, deve garantir. Então, se o próprio judiciário ele viola esse princípio básico, né, do Estado Democrático de Direito, aceitando esses penduricalhos, né, você vê como a democracia ainda está pouco consolidada, contraditória, né? no país. Então, inclusive, eu tenho amigos juízes, eu sou formado em São Paulo em Direito, vários dos meus amigos viraram juízes, promotores, e vários deles se sentem mal até de receber isso, né? E é muito difícil você não receber, mesmo que você não queira, né, você tem dificuldades de não receber esses auxílios. Mas um outro problema que eu vejo também, que eu acho que é uma percepção complicada que se tem da Operação Lava Jato, é essa do juiz como salvador da pátria, né? E isso acho que tem a ver com a questão dos auxílios, porque muita gente deixa de criticar a parte podre, vamos dizer assim, porque mas estão fazendo um trabalho tão bom na caça aos corruptos, no combate à corrupção, então não pode criticar. Eu sinto isso muito aqui, como acadêmico que estuda o Brasil, quando eu critico a judicialização da saúde, a atitude no Brasil, às vezes, é muito... Não pode criticar, porque senão o direito à saúde vai se enfraquecer, né? Você até deu uma entrevista para o site Nexo, que você escreveu um artigo, acho que Pílulas do Câncer, isso. Que você foi bastante criticado, você comentou sobre isso. Eu sempre sou criticado, né, quando eu escrevo sobre a judicialização da saúde no Brasil, porque as pessoas não conseguem separar a crítica da prática da judicialização, que é como os juízes interpretam o direito à saúde no Brasil, da crítica ao direito à saúde. Eu não sou um crítico do direito à saúde, porque tem muita gente que acha que esses direitos têm que sair da Constituição. Essa não é a minha visão. Eu acho que eles estão bem colocados lá na Constituição. Mas a interpretação que o judiciário faz desses direitos é que cria o problema, né? Que a gente pode até discutir depois se você quiser. Mas para voltar a essa questão dos benefícios que os juízes têm e dessa dificuldade que a gente tem em criticar para não atrapalhar algo que está indo bem, vamos dizer assim, como é o caso do combate à corrupção, eu acho que é um problema que o Brasil e a mesma academia brasileira tem que aprender a superar. A academia aqui é muito crítica e aberta, né, a esse tipo de crítica. Não se entra no jogo polarizado do ou você é amigo ou você é inimigo. Se você está fazendo uma crítica que é válida, mesmo que essa crítica atrapalhe ideologicamente a causa, seja da esquerda ou da direita, de onde você está, ela é uma crítica que a pessoa vai aceitar. Mesmo na academia, a gente ainda é muito polarizado também. Então, porque a minha crítica à judicialização pode parecer ajudar em alguns momentos, vamos dizer, a direita, então a esquerda vai falar, não pode falar isso, entendeu? Mas, para mim, a academia não pode ser censurada. Não é torcida de futebol, né? E até entrando na questão da saúde, você é um pesquisador ativo aí da questão da judicialização da saúde. Você pode explicar para o público do Brasil o que é o processo da judicialização da saúde? Qual o tamanho desse problema? Então, você começou falando da judicialização da política, né? A judicialização da saúde é uma espécie do gênero judicialização da política. Então, é uma interferência do poder judiciário, por isso judicialização, numa questão que, tradicionalmente, historicamente, era resolvida no âmbito político. Então, a saúde é uma questão de interesse público, né? Você ter uma população saudável, você combater epidemias, e isso é obrigação primária de quem? Do Executivo, do Ministério da Saúde. Quando você coloca essa questão na Constituição, você cria um direito, o direito à saúde, aí você abre a porta para o Judiciário interferir. Por quê? Porque as pessoas que ficarem insatisfeitas com o que o Executivo está fazendo, elas vão ter essa via
judicial para reclamar. O que, de novo, é salutar numa democracia. Né? O controle, são os pesos e contrapesos de um poder contra o outro, a separação de poderes. Mas tem limites. Quando um poder começa a interferir muito no outro, você cria conflitos. Então, esse é o lado negativo da judicialização da saúde, e aí o termo judicialização já tem uma conotação negativa. Uma coisa é o controle judicial, que é o termo técnico para você definir uma ação na justiça controlando a atividade dos outros poderes, do legislativo ou do executivo. Quando você fala em judicialização, você já está invocando um aspecto negativo, que é a interferência extrema, a interferência além do que seria devido naquela esfera. Então, a judicialização da saúde, para falar em números, são centenas de milhares hoje de casos de indivíduos, geralmente, que vão à justiça reclamar que o executivo não está cumprindo com a sua obrigação de implementar o direito à saúde da Constituição. Então, são pessoas que pedem remédios, cirurgias, às vezes viagens ao exterior para fazer cirurgias que não existem no Brasil. Isso, obviamente, tem um custo. Né? E que não é pequeno. Que não é pequeno, principalmente porque no Brasil, e aí é que o Brasil talvez se diferencie, que a judicialização, como eu falei, está acontecendo no mundo inteiro. Aqui também, não só da política, como a da saúde. Mas o juiz aqui, quando alguém vem pedir alguma coisa contra o Serviço Público de Saúde, o NHS, no qual o SUS foi inspirado, a atitude do juiz é geralmente bem conservadora. É de dizer, não, eu não vou interferir nessa questão, a não ser que tenha um absurdo. Né? Então, se tem um caso de discriminação, por exemplo, de um paciente, ou uma irracionalidade absurda da autoridade de saúde, como aconteceu na África do Sul, quando diziam que o HIV não causava AIDS, etc., aí os juízes sul-africanos interferiam, eles seguem muito o padrão inglês. No Brasil, a interferência é quase que automática. Pediu, levou, ganhou, porque o juiz simplesmente olha para a Constituição e fala, tem o direito à saúde, então tem que dar. E isso gera um custo elevadíssimo, que hoje se estima em mais ou menos 7 bilhões de reais, o que já atinge um percentual muito alto do orçamento da saúde. Né? Então, se você pensar em termos de orçamento, parte do orçamento da saúde é decidida pelo sistema político, o Ministério da Saúde, o Legislativo, e outra parte é decidida pelos juízes. E aí, de novo, é uma crítica. Né? Quem deve decidir para onde vai o dinheiro da saúde? São juízes... Que não administram, né? Que não são especialistas em saúde pública ou são os especialistas? Mudando mais uma vez de assunto, professor Otávio, nós vivemos aí a saída do Reino Unido da União Europeia, está na transição agora, né? E conversando com alguns colegas britânicos nas últimas semanas aqui em Londres, eu percebi que a polarização em relação ao Brexit continua. Até ele citou que durante o almoço de Natal teve uma grande briga entre famílias, dos que são a favor e os que são contra. E no Brasil a gente também vive essa polarização, né? E eu acho que neste ano, com as eleições que se aproximam, vão ficar mais evidentes. Você consegue ver, você morando fora, fazer algum tipo de comparação dessa polarização? É realmente essa tendência mundial? Qual que é os próximos acontecimentos que podem vir à tona aí? Eu acho, de novo, é uma tendência mundial. O mundo está tão globalizado, né, que é difícil algo não ser parte de uma tendência mundial. A gente já falou aqui da judicialização da política, da judicialização da saúde e agora essa polarização. Com certeza essa polarização está acontecendo em muitos lugares, nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, aqui com o Brexit, na França com Marine Le Pen. Então, realmente é um fenômeno globalizado. Agora, eu acho que as características peculiares de cada país ainda são importantes também. Né? A gente não está num mundo que é totalmente globalizado. Ainda é importante também o local, né? Não é só o global, as particularidades do país. Então, o Brasil, para mim que moro fora, é muito evidente isso. Então, estou participando das duas polarizações. Que um dos instrumentos, né, da polarização que muitos especialistas
estão estudando agora, que são as redes sociais, né? Elas te permitem morar em vários países ao mesmo tempo, né? Como no meu caso, apesar de estar morando aqui, eu sigo o debate brasileiro com muita facilidade, muito mais do que quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, por conta das redes sociais. Então, o que eu vejo na diferença dessa polarização é que aqui ainda tem um pouco, está sendo perdido também, mas um pouco de boa vontade de ouvir a opinião do lado contrário, né? Então, é uma polarização mais, vamos dizer assim, contida, né? Ainda existe o debate, você vê no parlamento ali, eles estão tentando debater nas redes sociais, etc. No Brasil, ela está muito acirrada e mal educada, né? Xingamentos, sem etc. paciência, né? Sem paciência, sem tolerância, né? Que é uma característica fundamental a uma democracia. Então, eu sou otimista por natureza, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento aí de crise no mundo, de turbulência. Eu estou organizando uma série de 10 aulas cujo tema é Política Democrática em Crise Global, ponto de interrogação. E vieram pessoas do mundo inteiro falar sobre isso, e a polarização e o populismo, né, que é uma consequência da polarização, foram um dos temas que você vê discutido por todos os palestrantes, sobre a China, sobre a Hungria, Polônia, Estados Unidos. A gente teve um brasileiro aqui discutindo isso também. Então, é generalizada, mas, como otimista, eu acho que a gente pode voltar a um mundo mais consensual, né? Quando é uma questão difícil de responder. Exato. Vou puxar um outro artigo que você escreveu para a Folha, professor. Acredito que em 2016. O título era A Desigualdade Não é Imoral? Sobre as sutilezas do conceito de suficiência. Nesse contexto, na área do combate à desigualdade, este ano nós teremos eleições. O que o novo presidente, o novo Congresso deveriam focar para criar um país de oportunidades mais iguais? Pergunta difícil. Agora você tocou na questão que para mim é fundamental e que é a que mais impede o Brasil de progredir, de se desenvolver no sentido de desenvolvimento que é mais amplo do que desenvolvimento econômico, né? O chamado desenvolvimento humano sustentável, né? A gente foca sempre muito no PIB, na economia, mas essa é uma das matérias que eu dou aqui, que é direito do desenvolvimento, né? Para mim, desenvolvimento é uma concepção bem mais ampla, que significa o bem-estar da população em geral. Então, você pode ter uma economia muito ativa, crescendo, e uma população cujo bem-estar não é condizente com aquele nível de desenvolvimento econômico, e uma menos desenvolvida economicamente, mas onde a população tem um padrão de vida muito melhor. E o que leva a essa diferença? É a desigualdade, né? Os países mais iguais, que distribuem mais equitativamente os recursos que eles têm, o nível da população, do bem-estar da população, ele é melhor. Então, o exemplo clássico é os Estados Unidos, né, que é o país mais rico do mundo, mas nem de longe é o mais desenvolvido nessa concepção de desenvolvimento humano. Os países da Escandinávia são menos ricos que os Estados Unidos, mas a população é mais desenvolvida. Você tem esses rankings, né, o índice de desenvolvimento humano, por exemplo, os Estados Unidos não está tão bem colocado como poderia estar. O Brasil está pessimamente colocado, e muito por conta da desigualdade, né? A gente gosta de repetir, somos a 7ª economia do mundo, agora já a 8ª, a 9ª, 10ª, não sei. Mas para a 10ª economia do mundo, a população deveria estar vivendo muito melhor, né? Porque tem uma frase do cientista político Ricardo de Barros, que eu gosto muito, de um artigo que ele escreveu em 1990, e que eu uso até hoje, que é: o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país com muitos pobres. E isso tem uma diferença importante. Então, a desigualdade, de novo, é o ponto fundamental. Agora, como combater a desigualdade? Eu vi num dos artigos aí da revista que você gentilmente me presenteou, falando sobre o Bolsa Família, que o Bolsa Família foi um programa muito bom, e eu sou favorável ao Bolsa Família, não sou contrário, mas ele não endereçou a desigualdade, ele endereçou a extrema pobreza, que é exatamente
o argumento desse meu artigo da Folha que você citou. Tem gente que acha que a gente não deveria se preocupar com desigualdade, a gente deveria se preocupar só com pobreza. Então, você ataca a pobreza e, a partir do momento que todo mundo está acima de um certo nível... O patamar está resolvido. Está resolvido, que é o que o Bolsa Família faz, né? Que é tentar tirar da extrema pobreza as pessoas que estão nessa situação, que é importantíssimo, mas para um país se desenvolver não é suficiente. Você tem que atingir uma igualdade maior entre a população. Agora, como que um governo faz isso? É uma dificuldade, principalmente no mundo globalizado que a gente está vivendo, com limites que os países encontram em como se desenvolver na economia e usar os recursos que a sociedade produz, né? Então, tem uma dificuldade muito grande dos governos de arrecadar impostos e redistribuir, que é a solução social-democrata do problema da desigualdade, que funcionou muito bem depois da Segunda Guerra Mundial aqui na Europa. Né? O estado de bem-estar social foi criado nesses 30 anos gloriosos, como os franceses chamam eles, da década do final de 40 até o final de 70, quando veio a onda neoliberal e virou de novo. Então, é isso que a gente deveria fazer, na minha opinião. O Brasil nunca desenvolveu um estado de bem-estar verdadeiro, né? A gente escreveu isso na Constituição, 30 anos atrás, mas nunca implementou. O Bolsa Família é um programa minúsculo que consome 0,5% do PIB brasileiro para emergencial, né? Mas o verdadeiro estado de bem-estar social, com saúde, educação, só se alcança com a redistribuição dos recursos produzidos na sociedade. O Brasil já produz esses recursos, então eu volto àquela frase, o Brasil não é um país pobre. De acordo com a classificação do Banco Mundial, o Brasil é um país de renda média alta, né? Eles dividem em 3 categorias, né? Renda média baixa, renda média média e renda média alta. O Brasil é renda média alta. Então, teria condições econômicas de dar muito mais para a população do que dá, mas precisa... Existe orçamento, né? Então, cabe no PIB, para usar a frase do artigo do Delfim Neto. O problema não é o PIB, não é o tamanho do PIB. O tamanho do PIB brasileiro é suficiente, é como esse PIB é distribuído. E aí os obstáculos políticos são enormes, né, na sociedade brasileira. Então, um novo governo ele teria que focar nisso. Na minha opinião, o Brasil precisa de um choque de igualdade. E isso tem obstáculos políticos enormes, mas tem que começar de algum modo. O corte do auxílio moradia dos juízes, para voltar naquela nossa questão, já é um bom começo, né? Porque isso cria desigualdade entre os cidadãos, né? Mas tem muitas outras medidas que teriam que ser tomadas, como um imposto de renda mais progressivo. No Brasil, o imposto de renda mais alto é 27,5%. Aqui, como professor, e que nem tem um salário muito alto, o meu imposto é 40%. Né? Agora, como é que a gente vai convencer as pessoas no Brasil a pagarem 40% Exato. De imposto de renda? O Brasil não tributa dividendos das empresas. É um dos pouquíssimos países do mundo que não tributam isso. Isso tudo cria essas desigualdades que a gente tem hoje em dia. Então, tem várias medidas aí que poderiam ser tomadas, mas o difícil é achar capital político para tomá-las. Para encerrar nossa conversa, professor, no Brasil a gente discute muito a questão de a sociedade brasileira como um todo se mexer, procurar soluções independente do Estado. A gente discute muito que a sociedade brasileira usa o Estado como muleta. Dentro desses seus diversos estudos, você acredita que realmente a sociedade brasileira tem essa dependência do Estado? Ela não quer largar, ela quer o Estado como um guia realmente? Ou você é contra esse debate? Não, acho que o debate é sempre bem-vindo, não contra o debate, mas contra as salutar. Ideias, né? Mas, para mim, o problema, de novo, né, é um pouco parecido com a resposta que eu dei da reforma da Constituição. Né?
não está na existência ou no tamanho ou não do Estado, mas como ele funciona e o que ele faz. Eu acho que nenhuma sociedade democrática pode funcionar sem um Estado forte. Agora, o que é um Estado forte? Nós tivemos aqui a aula de um sociólogo alemão muito importante nessa área de democracia, chamado Klaus Hofer, falando sobre as duas funções primordiais do Estado, que é da segurança e da oportunidade. E sem um Estado forte, você não consegue dar nenhum nem outro, né? Então, a questão não é tentar ir por fora do Estado, né? A sociedade sozinha ela não consegue. O instrumento pelo qual você atinge esses objetivos tem que ser necessariamente o Estado, tem que ser partidos políticos, que é outro debate em voga, né? Não, democracia direta, não precisamos mais dos partidos políticos. Demonizar os partidos então, políticos. Então, acho todas né? essas soluções que focam na sociedade civil somente, como se ela pudesse existir separada do Estado, elas não são, na minha opinião, muito alvissareiras. O que a gente precisa mesmo é fazer o Estado funcionar melhor. Claro que a sociedade civil pode ajudar. Agora, como para mim seria a melhor forma da sociedade civil ser mais ativa e participar disso? Participando da política, né? Criando partidos políticos, fazendo debates políticos e decidindo como implementar os consensos que são formados através do Estado, do Parlamento, do Executivo. Então, acho que tem um pouco esse risco de você achar, não, o Executivo está podre, o Parlamento está podre, então vamos tomar as rédeas e fazer isso tudo só na sociedade civil. Acho que na questão da segurança, o risco é claro, né, de você fazer isso. E na questão das oportunidades também, saúde, educação, etc., eu não vejo outro caminho que não o caminho pelo Estado, o que não significa dizer que a sociedade civil tem que ficar adormecida, né? Ela tem que participar ativamente. O Estado funciona melhor se a sociedade civil estiver participando, mas pelos canais políticos e de participação. Conjunto de fatores, né? Como partidos políticos, etc. Né? Eu não acho que são ONGs que vão, por exemplo, resolver o problema da educação, da saúde. São importantes, mas mais importantes no debate do que no que elas realizam de serviços, etc. Professor Otávio, obrigado pela entrevista aqui no Brasil. Obrigado a você.